Eu criei essa palavra, né? Da, zoom, da lente zoom, né? Que em inglês é com dois O, eu abrasileirei, botei em português, né? Zoom, vi, que é da lente zoom, e vi do olho, né? Ele ficou zoom vi, né? Que até hoje está esse nome, arquivo a filme fotográfico zoom vi. Lázaro Roberto, né? É um cara que, né, que conheceu a fotografia, né, ainda ali por volta dos meus 18 anos, né, ainda também na periferia, no bairro periférico, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, onde eu nasci, me criei, e ali que eu dei os primeiros passos na arte, né, eu conheci a questão da arte, e foi dentro do teatro, né, através do teatro, né, na década de 70, uma época de ditadura militar, ali estava, eu acho que nascendo em mim, né, dentro de um grupo de teatro, né. O nome desse grupo era Grupo Experimental de Arte da Fazenda Grande, Grupo Experimental de Arte do bairro da Fazenda Grande, Geafagra. Então, eu sou essa pessoa, né, um pouco autodidata na fotografia, né, ali no meu começo, né, mas eu sempre falo que para entender minha fotografia tem que saber que eu vim do teatro, blocos afro e movimento negro, dentro daquele contexto dos anos 70, 80, né? Salvador estava passando por um processo muito especial, né? de, de, de retomada, né? Das questões africanas, que a gente chama de reafricanização, né? Então, eu começo a fotografar a minha cidade e começo a perceber que Salvador é uma cidade negra, né? Com a minha própria fotografia, né? As descobertas, né? Que eu tive enquanto um cara que pega uma máquina e começa a fotografar, né? O seu bairro, sua cidade, principalmente como eu falei, nas festas populares, onde a maioria dos fotógrafos que eu via eram fotógrafos brancos, estrangeiros ou de jornal. E assim eu fui expandindo minha fotografia, né? Não só no verão, mas fotografando movimentos sociais, fotografando manifestações, né? É, subúrbio e tudo mais, né? E pessoas de rua e tal. Então, isso para mim foi muito importante que é como se antes da fotografia eu visse essas pessoas na rua, né? Mas eu não enxergasse, né, que elas eram negras, né? Então, a partir do momento que eu coloco no papel, vi alguma escolha, eu percebi que Salvador é uma cidade altamente negra. Passa uma década, né, e eu estou já com um pequeno acúmulo considerável de material, né? E que eu me questionava, isso vai servir para quê? Porque já há 10 anos na fotografia, já estava dominando a técnica, e eu não via pessoas para conversar sobre, não conhecia outros fotógrafos, nem fotógrafos para conversar sobre essa fotografia que eu estava fazendo. Então era muito para mim mesmo, né? Assim, estava fotografando para mim mesmo, não participava de uma coletiva. E aí, no final dos anos 80, que eu percebi que eu estava fazendo uma coisa chamada documentação, né? E eu comecei a saber que não era para agora, porque não tinha espaço, entendeu? E eu poderia desistir, né? Mas não desistir, é uma coisa que eu sempre gostava de fazer e tal. E eu ficou na minha cabeça a ideia de um arquivo, né? Eu digo porque um dia alguém pode encontrar esse material dentro de um arquivo, não um lugar que guarde esse material. E aí que a gente começa de fato a ver um pouco do meu trabalho, né? Porque antes era só estava nas pastas com as temáticas, né? Uma coisa que eu sempre fiz foi separar por temática, né, dos meus trabalhos. Porque às vezes a pessoa pedisse alguma foto e tal, para um livro, para alguma coisa, eu já sabia que estava naquela temática, facilitava o meu trabalho.
E assim a coisa começa a acontecer, né? Com a questão de a gente colocar as coisas na internet e tal. Uhum. E aí aparecem pessoas querendo licenciar fotos, os curadores negros começaram a procurar a gente, né? E assim a gente foi, né, começando a participar mais, as pessoas começaram a me conhecer, né? Uhum. Muita gente perguntava onde é que eu estava, que não, eu digo, eu estive aí o tempo todo, entendeu? Então é uma história meio complicada, né? De um fotógrafo negro, né? Que teve que passar por tudo isso, né? Construir um arquivo, né? Assim, isso que eu acho que foi a maior importância da minha vida, né? Eu ter construído um arquivo de pessoas pretas, né?